Mais uma música. Oração. Fechemos nossos olhos, vamos falar com Deus. Nosso grande Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa e pela palavra que o Senhor nos dá para vivermos, para nos dar o pão, a energia, a alegria de viver e a esperança do futuro. Acompanhe-nos agora. Nos dê o teu Santo Espírito para compreender e aplicar, em nome de Jesus. Amém. Bom, feliz sábado a todos. Que prazer poder estar aqui, junto com os irmãos, na nossa igreja de Dallas. Há pouco tempo chegamos, acho que deu 15 dias, mais ou menos, do Brasil, onde eu atuei por 7 anos como pastor, e sou pastor da Igreja Adventista. Estamos aqui também para servir como membro desta comunidade nesses dias que o Senhor nos der por aqui. Lá no fundo está a minha esposa tentando fazer a nossa pequenininha dormir, e aqui estão meu filho Benjamin e a Cecília, estão aí. Estamos à disposição da comunidade no que estiver ao nosso alcance para ajudar. E também queremos desde já agradecer por tantas bênçãos e amigos que se aproximaram de nós durante esses dias que estamos aqui. E muito mais rápido do que nós imaginávamos, as coisas estão acontecendo para a glória de Deus. Amém? Estamos felizes também porque o sábado é esta ilha no tempo em que nós podemos deixar de lado todas as nossas ansiedades, as nossas expectativas, nossos sonhos, aquilo que nos empolga também, para nós nos dedicarmos à nossa verdadeira esperança, aquilo que nos dá certeza de futuro e identidade, o nosso Senhor Deus, a nossa fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos hoje conversar sobre discipulado. Sinais de Cristo. 4 marcas de um discípulo. Um discípulo não terá apenas essas 4 características, porque Deus nos fez, cada um, com dons diferentes atuações também. Eu escolhi 4 que são essenciais. Essas 4 encontraremos em 4 textos da palavra. Em Mateus, no capítulo 12, verso 30, depois, Zacarias 4, verso 6, depois, em 2 Crônicas, capítulo 15, e para encerrarmos o texto de hoje, Hebreus 13, versos 5 e 6. Não sei quantos aqui são da região sul do Brasil. Alguns são? Lá no sul se planta muito feijão. Eu sou de uma família, meu pai gosta muito da vida na roça. Nós nunca moramos no sítio, no interior. Mas meu pai arrumava um jeito de conseguir um sítio para nós trabalharmos. Então, desde os 7, 8, a gente ia acompanhar o pai nesse serviço da roça. Alguém aqui já plantou feijão? Já? Então, leia esse texto aqui, dentro dessa ótica aqui, de quem já plantou e colheu feijão. Mateus 12, verso 30 é o primeiro texto que nós iremos refletir neste momento. Mateus 12, verso 30. Esse é um texto muito conhecido. O texto diz o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando eu tinha aí uns 12 anos de idade, me lembro que nós plantamos uma roça de feijão. E lá, o feijão é um cultivo simples, né? Ele, dentro de uns 2, 3 meses, você planta, ele cresce, se você limpar e cuidar dele, vai estar produzindo. E para colher o feijão, você tem que arrancar o pé inteiro. Ele está bem seco, normalmente nesse período do ano está bem seco, e a gente colhe arrancando o pé de feijão. Não é um trabalho muito simples para quem tem as mãos muito suaves, né? Mas a gente vai aprendendo e, enfim, trabalhei um bocado com isso. Depois que você colhe, você leva lá para
Isso é o método manual, né? Bem simplificado. Leva lá para uma lona que tem ali, e então deixa o sol secar bem aquelas vagens de feijão, e aí você vai bater com um pedaço de pau para que o grão caia. Mas há um elemento essencial aqui para todo esse trabalho não ser jogado fora. Você precisa ter uma grande lona embaixo para que o grão não se espalhe. O grão não se espalhe. Eu trouxe essa imagem para você entender como o juntar o grão é importante na figura que Cristo está apresentando aqui. Quem não é comigo, né, você pode até ter uma boa colheita, mas não vai adiantar muito se você não conseguir reunir isto. Se você deixar o feijão que você colheu, o trigo que você colheu, aquilo que você se esforçou para conseguir, será em vão se você não tiver como reunir isto tudo e armazenar isto tudo seguramente. Não é mesmo? Quantas vezes trabalhamos, nos esforçamos por vários ideais e objetivos, mesmo até pela igreja. Nos esforçamos horas e horas. Quando nós não temos esta visão, este objetivo de reunir os nossos esforços com Cristo, este trabalho é em vão. O que o texto está dizendo é que, sem Ele, você não consegue obter o fruto do seu esforço. O verdadeiro fruto do esforço de qualquer trabalho nesta vida só pode ser, de fato, vivido com alegria. E não será uma alegria efêmera se nós estivermos acompanhados do nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo algo aqui que é o primeiro elemento, a primeira marca de quem anda com Deus. Comprometimento. Ou, numa linguagem mais igrejeira, consagração. Eu não sei quantos acompanham o futebol no Brasil, mais ou menos. Quase ninguém aqui. Alguém aqui é colorado ou gremista? Por acaso? Não. Os gaúchos estão embaixo aqui em Dallas. Tem. Tem gaúcho aqui, pelo menos. Não sei se é colorado ou gremista, né? Mas sabe, o Colorado, teve um tempo atrás, eles se dizem que são campeões de tudo, né? Teve uma figura, um jogador que se tornou conhecido por este aspecto, comprometimento. O tal do Guinhazu, não sei se vocês lembram. Ele era bonito que nossa, né? Era um homem muito grande assim, careca, mas tinha uma cara tão feia que a marcação dele, só pela cara o cara já não chegava perto, né? O Guinhazu era esse brucutu, sabe? Não tinha um bom passe, nem era muito veloz, ele não era o cara do time. Mas você sabia que se eu chegasse meio mole com ele, ele te quebrava no meio, como diz lá no sul. Ninguém poderia discutir o comprometimento daquele homem. Ele se tornou um elemento fundamental de um grupo extremamente talentoso, ganharam vários títulos, e ele não era o cara do talento, ele era o cara da cara feia. Você podia não gostar de alguma coisa dele, mas uma coisa era certa, não se confundia de que lado ele estava jogando. Para quem gosta de esportes coletivos, você sabe que normalmente o técnico adversário, ele vai atuar nas fraquezas do jogador mais fraco. Ele vai tentar encontrar uma brecha numa equipe para onde ele possa atuar. É assim no vôlei, é assim no futebol, é assim em qualquer esporte coletivo. O esporte individual é mais fácil de você prever, de você ler. E esta é uma das características que eu diria. Satanás, ele vai procurar brechas no povo de Deus. Ele vai procurar brechas na nossa vida. E nós precisamos estar comprometidos com Cristo para que ele não possa encontrar essas brechas. A primeira marca de um discípulo é que um discípulo ele não é meio discípulo, ele não se confunde sobre qual a razão de seu viver. Há uma ilustração muito conhecida, talvez você já a conheça, de um homem que estava em cima do muro. De um lado estava Deus e os anjos, é uma parábola, né? Isso não é bíblico. Do outro lado estaria supostamente Satanás e os seus anjos maus.
Este homem pensa que está no meio termo, ele está em cima do muro. Ainda não decidi, não sei se vou para cá ou se vou para lá. Curiosamente, muitas pessoas, elas se encontram nesse estado. Eu gosto de ir na igreja, mas esse negócio de ler a Bíblia todo dia, lição todo dia, isso aí é porque o povo lá que é crentão, né? Porque é pastor. Eu tá bom, né? Vou no sábado na igreja, tá legal já. Eu em cima do muro. Eu vivo a vida do jeito que eu quero, mas quando eu vou lá na igreja e quero as bênçãos de Deus também, eu estou no meio do caminho. Nessa parábola estava ali, então, Deus e os seus anjos insistindo, venha para o meu lado. E assim o céu trabalha, ele insiste, ele manda, eu hoje aqui, no sábado passado, o pastor Manolo, em outros, sempre alguém aqui, ou alguém na sua casa, ou uma mensagem que você receba, Deus está insistindo, Deus está buscando, Ele quer que você se comprometa. E do outro lado, você vê, né, nessa parábola, os anjos maus e Satanás ali sossegados. De repente, esse homem em cima do muro pergunta, por que vocês não insistem para que eu vá para o lado de vocês? Deus e os anjos estão trabalhando aqui, ó. Eles querem que eu vá para lá, o que você me oferece aí? Ele disse, não se preocupe não, o muro é nosso. Este é o grande engano. Não existe o muro como um lugar neutro. Voltando à imagem do futebol, você e eu estamos nesta vida e precisamos escolher qual time lutar. Ou o time de Cristo, ou inevitavelmente seremos oposição ao time de Cristo. É incrível, há um texto da nossa irmã Ellen White que diz o seguinte, que aqueles que não se comprometem com Cristo são contados no céu como oposição a Cristo. Se eu ainda não percebi isto, que devo estar com minhas mãos, com meus esforços, com o meu tempo, com o meu dinheiro, envolvido na obra de Deus, eu estou trabalhando contra esta obra. Por quê? Porque estou criando um modelo de cristão, um modelo de vida, que outras pessoas entrarão aqui e pensarão, está tudo bem ficar parado. Percebe? Nós que muitas vezes nos identificamos denominacionalmente como adventistas do sétimo dia, podemos estar atuando contra o reino de Deus, apesar de levar o nome da igreja. Misericórdia, clamo para mim e para você, que estejamos do lado de Jesus. Talvez não sejamos o talento, mas precisamos estar do lado de Jesus. Amém? A segunda marca de um discípulo, o segundo sinal que Cristo deixa na vida, encontra-se em Zacarias 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, quando nós nos deparamos com o desafio da coerência, que é apresentado neste primeiro sinal, o sinal do comprometimento, da consagração a Deus, nós percebemos em algum momento que nós não conseguimos oferecer isto a Deus. Nós não conseguimos oferecer, por nossos esforços, a fidelidade necessária para sermos parte do time de Deus. É por isso que antes de mais nada, precisamos entender que é o Espírito Santo que atua na nossa vida, nos dando condições de querer aquilo que não queremos, de fazer aquilo que não conseguiríamos, e de ir aonde, por nossa vontade, talvez nós não iríamos. É o Espírito Santo que coloca em nós o desejo, um desejo diferente daquilo que nós naturalmente já estamos acostumados. Não há recursos que possam substituir o Espírito Santo.
Muitas vezes, dirigindo igrejas, trabalhando com a igreja de Deus, nós percebemos igrejas que tinham recursos. Começavam a fazer alguma coisa e parece que os recursos se esvaíam e não se concluía a obra. Por outro lado, já participei de projetos muito difíceis em que os recursos eram escassos, mas os irmãos tinham unanimidade em oração, buscaram o Espírito Santo, e veio recurso de onde não se poderia imaginar. E sabem, eu fico muito feliz quando vejo Deus agindo na vontade, porque Ele coloca em nós a vontade. Como você pode identificar se é a sua vontade ou a vontade do Espírito atuando em você, quando você sente um impulso a fazer alguma coisa? É muito importante que você perceba se o fazer aquilo irá te aproximar de Deus e se irá servir alguém. Quando nós estamos em dúvida se uma coisa é ou não é da vontade de Deus, lembre-se, Deus muitas vezes não irá revelar a sua vontade apenas pela palavra ou revelando isso a você através de um sonho. Ele atua na sua vontade. Ele te dá ideias, inteligência, avaliação. E de repente você tem vontade de fazer algo. Julgue agora. Esse algo que você quer fazer irá te fazer crescer? Deus quer que você cresça. Esse algo que você quer fazer irá trazer obstáculos para a sua fé? Sim ou não? Deus quer se comunicar com você através do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala apenas através do pregador ou de outras pessoas. Ele fala sim, suavemente ao seu coração. E Ele quer falar com você. Você tem dedicado um tempo a cada dia, silenciosamente, para ouvir a voz do Espírito Santo? Sem isto, não podemos ser discípulos de Jesus. Porque o Espírito Santo é o Paráclitos, é aquele que está conosco hoje, substituindo ou colocando em nossa vida a presença de Jesus. A confiança no poder do Espírito Santo é a necessidade maior para a igreja de hoje. Não confiança nos recursos, não confiança nos projetos, não confiança apenas nos dons, confiança no Espírito. E você só confia naquele que você conhece. O terceiro sinal de Cristo na vida de um discípulo encontra-se em 2 Crônicas, no capítulo 15. Este capítulo 15, já desde o capítulo 14, irá trazer a história do rei Asa. Eu queria ler com você o verso 7, diz assim: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E aí, pule um pouquinho lá na segunda parte do verso 15, que diz assim: Buscaram ao Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O terceiro sinal de Cristo na vida de um discípulo é o trabalho, é o esforço. A vida prática exige de nós atitudes práticas. A vida corre. Você, mais do que eu, porque está aqui há mais tempo, percebe como neste país as coisas andam muito rápido. E a gente precisa ser rápido, né? Agora, sabe, há um problema quando a gente quer ser rápido. Muitas vezes a gente começa e não termina as coisas. Essa é uma geração hiperativa. E é uma das características do hiperativo é ter dificuldade de concluir as tarefas. Nós não podemos cair nesta loucura da vida, de correr, 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 e não realizar aquilo que mais importa para nós. Não construir a fé, não construir relacionamento com Deus. Agora, eu gosto muito da história do rei Asa. Ele fez algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira, veja, ele atuou de maneira muito intensa, retirando a idolatria do meio do povo. Ele foi um pesquisador.
ele percebeu que as coisas estavam, naquele momento, muito diferentes do que Deus gostaria que estivesse. Ele percebeu que o povo estava vivendo de uma forma que ofendia a Deus, mas estavam tão acostumados com isso, que ninguém dava bola para isso. Talvez o rei Asa tivesse, com suas primeiras atitudes ali, se fosse um presidente que pudesse ser impeachmentado, né? Empichado, como falam por aí, impedido, com certeza teriam feito o impeachment do rei Asa. Mas não era. Rei era rei, ficava lá enquanto vivesse. O rei Asa tirou os ídolos que eram colocados em lugares públicos, os postes ídolos, que eram lugares, entender um pouco o que significava essas adorações públicas. Eram as festas. Porque a nossa noção de adoração atual tem a ver com ir à igreja, adorar, né? É alguma coisa reverente, uma coisa da razão, especialmente no contexto adventista. Mas você retirar os postes ídolos era como cancelar os feriados nacionais, acabar com os espaços que lá no sul a gente chamava de um salão de baile. Se você for num bairro pobre lá acabar com o salão de baile, você vai arrumar uma revolução. Era onde as pessoas se divertiam, iam lá para comer, porque eles levavam lá a carne deles para comer. E o que era o sacrificar, senão fazer festa na presença de Deus? Deus orienta ao seu povo quando ensina a eles os sacrifícios. Venham, comam na minha presença, se alegrem comigo, eu sou a razão da vossa alegria, eu quero fazer parte da sua festa. E já não havia mais festa, ninguém festejava mais o nome de Deus. Eles festejavam por qualquer razão que fosse, escolhiam um Deus que justificasse as suas intenções, seja de malícia, seja qual for a razão, escolhiam um Deus qualquer. Ou seja, a melhor comparação que teríamos para estes deuses aqui no nosso tempo, sabe o que é? É o entretenimento. Aonde está o entretenimento? Que as pessoas extravasam a sua alegria. No estádio de futebol lotado. Ou diante de um game ali por horas e horas. Não sei qual é. Mas a nossa geração tem os seus postes ídolos, os seus deuses do lar. O rei Asa foi tão intenso nisso. Retirou aquilo tudo que era contra Deus. Restabeleceu o altar de Deus. Ele congregou até aqueles que estavam perdidos das tribos do norte, do território de Israel, convocou a todos, e ele voltou a sacrificar para Deus, as festas eram agora para Deus, eles entraram em aliança com Deus, mas a mãe dele tinha um nome curioso, chamava Maaca. Ela pensou assim, eu sou mãe do Asa, o que ele quer se meter agora aqui, querer mandar em mim? Talvez ela tenha pensado nisso, e ela escondeu lá na casa dela os ídolos que ela tinha. Eu gosto muito desse aqui, eu vou ficar com esse aqui. De certa forma também esses ídolos serviam como uma segurança financeira. Se você for reparar a história ali de Isaac e de Rebeca, você vai perceber alguma coisa desse tipo. Mas sabe, ele foi tão intenso que ele chegou para a mãe dele e disse assim, não. Ele destituiu a sua própria mãe da posição de rainha, mãe, né? Envergonhou a sua própria mãe para mostrar na sua família que ele estava comprometido com aquilo que ele exigia do povo. Queridos, quando nós temos esse nível de coerência, de cortar muitas vezes na própria carne aquilo que está errado, Deus pode atuar. E ele foi considerado, ao fim de sua vida, um homem que não cometeu nenhum erro. O que você gostaria que se escrevesse no seu epitáfio, né? No seu túmulo quando você morresse? Eu não sei e não vou escrever, porque eu ainda acho que falta bastante tempo. É difícil você escolher alguma coisa que defina quem você foi. Talvez para um funcionário, a lembrança que ele tenha do chefe seja muito ruim. Para o filho do chefe, talvez seja muito boa. É difícil definir. O fato é que o que se disse sobre esse homem quando ele morreu é que ele foi perfeito nos seus caminhos. Ele era, sem saber ainda talvez,
um discípulo de Jesus. Não sabia o nome de Jesus, mas já foi um discípulo de Jesus. Por fim, queridos, em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, encontramos este quarto sinal de Cristo na vida de quem anda com Ele. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Antes de lermos o texto, deixe aberto aí. Eu queria que você percebesse um detalhe. O capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Porque aqui são apresentados dezenas de nomes de grandes patriarcas, de grandes heróis que foram apresentados na Bíblia. Paulo está começando a terminar a carta de Hebreus no capítulo 11, explicando o que vem a ser a fé. Agora, com esse pano de fundo, leia comigo capítulo 13, verso 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Sabem, quando você olha mesmo com atenção o capítulo 11, você vai perceber um detalhe. Verso 39, capítulo 11, verso 39. Diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Paulo fala, às vezes meio complicado, mas o que ele está dizendo assim aqui, a realização da fé dos patriarcas, que morreram sem ver a concretização dos seus sonhos. Deus mostra para Abraão o céu de estrelas e diz: sua descendência será como as estrelas do céu. Mas quantos filhos ele tinha com ele quando ele morreu? Umzinho. Menos que eu. E tantos outros exemplos que você viu. Você está lutando, você está procurando ter as marcas de Cristo em sua vida. Mas talvez, você não encontre plena satisfação dos teus sonhos, dos teus objetivos. É para Paulo que Deus diz: a minha graça te basta. Entender a graça de Deus não é apenas perceber que iremos receber as graças que queremos dele. Eu percebo que nós estamos vivendo muito, apesar de nós pregarmos diferente disso. O cristianismo de resultado, não podemos cair nesta confusão. Ser cristão não significa estar sempre feliz. Ser cristão significa estar sempre com Cristo. Quando estamos com Cristo, estamos em paz, isto Ele prometeu. Mas podemos ter paz dentro do barco e uma tempestade ao redor. Porque Ele é a nossa paz, Ele é aquele que nada nos falta se temos Ele, mesmo que faltem as outras coisas. Ele é a nossa paz. Precisamos entender isto, queridos. Alguns, quando nós tomamos a decisão de vir para cá, falam para a gente assim: a gente está aqui porque a gente quer estudar. Nós sabemos bem o que queremos, mas não sabemos como isso irá acontecer, porque a vida tem idas e vindas. Vamos procurar seguir o plano, mas Deus irá conduzir muita coisa como já tem feito. Mas sabem, alguns disseram assim: vocês são corajosos, e lá dentro eu sei que não sabe o quanto eu estou com medo. Você não sabe quanto eu estou com medo. E você sabe o que você já passou por isso. O que acontece é que o medo não me paralisa, porque eu sei que estou com Deus. O medo não nos paralisa diante dos problemas, porque sei que Cristo está comigo. Amém? Então repita confiantemente estas palavras que Paulo nos ensina. De manhã, ao ir deitar,
Repita para si mesmo. Há um poder muito grande em repetir as palavras de Deus, porque nos ajuda a identificar, perceber quem nós somos nesse mundo, o que estamos fazendo aqui. Olha, Paulo está dizendo no final de sua carta, afirmemos confiantemente, eu vou colocar aqui, repetidamente, coloque, o Senhor é o meu auxílio. Fale comigo. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Leve essas palavras com você, porque elas são palavras de esperança. Nós teremos sim muitas coisas a enfrentar nesta vida, mas nós temos a Jesus. Eu oro por mim e por você, para que nada possa tirar a nossa paz, que nada possa perturbar o nosso coração, porque nós podemos enfrentar essas lutas, mas estaremos sempre ao lado de Cristo. Lembre disso. Só precisamos ter compromisso com Jesus. Nós precisamos estar a cada dia aos pés de Jesus e ouvir a voz do Espírito Santo. Não se esqueça de que a vida exige trabalho prático. Faça a obra que precisa ser feita para Deus e pela sua vida. Há muitas coisas que nós não precisaríamos orar para que acontecessem em nossa vida. Só precisaríamos trabalhar. E por fim, queridos, não se esqueça de que mesmo que você se esforce muito, mesmo que a gente faça tudo certinho, às vezes não veremos em nossa vida o fruto do nosso trabalho. Então vou terminar assim o sermão, dizendo que pode ser tudo em vão? Não. Queridos, lembrem que assim como foi com Abraão, assim como foi com todos os heróis da fé, a nossa recompensa não está aqui. Você está plantando sementes aqui para colher na eternidade. Amém? Pode ser que hoje você esteja trabalhando com alguém que irá se converter depois que você já morreu. E você vai abraçar essa pessoa no céu, ela vai chegar para você e vai dizer, obrigado por ter insistido comigo. Nenhum trabalho feito por Deus ficará sem o fruto que Ele prometeu. Eu quero chamar o quarteto. Nós vamos cantar uma música que será a música final. Talvez eu esteja falando a alguém que está se sentindo que lutou e não está conseguindo ver os frutos. Talvez esteja conversando com Deus, meu Deus, por que todo esse tempo, todos esses anos, eu estou me esforçando, eu tenho sido fiel, eu tenho procurado viver no Espírito, mas por que não encontrei esta plena satisfação? Lembre, você está aqui ainda. Este mundo continua sendo duro, difícil, mas logo o Senhor Jesus voltará. E poderemos colher os frutos do trabalho de Deus por nós e conosco. Amém. Esta música é bastante conhecida, O Coração Não Se Turbe. O coração. O coração
Ela vai dar no piano. Irmãos, vocês não estão de fora. É que a gente está começando. E aí o tom aqui a gente está com um pouquinho de dificuldade. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos, porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Amém. Queira ficar em pé? Vamos orar a Deus. Nosso grande Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor não nos pediu algo impossível para ti. Quando o Senhor nos chamou para sermos seus discípulos, o Senhor nos deu todo o necessário, nos deu o Espírito Santo. Agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver a nossa vida na certeza da companhia do Espírito, mas com uma atitude positiva, de trabalho, de comprometimento com a Tua causa e de paz em meio às lutas. Nós te pedimos que o Senhor possa abençoar a cada um de nós nas atividades desta semana que começa e que o Teu Santo Espírito também possa nos enviar a pessoas que necessitam receber de nós, da nossa amizade, dos dons que o Senhor nos deu, um pouquinho da paz do céu. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, te pedimos que o Senhor nos conduza. Por Jesus, amém.